Olá, pessoal, professora Júnior falando. Desculpem o tom de voz, porque esse mês de julho estive praticamente doente o mês quase todo, então eu tô um pouquinho sem voz. Vamos lá, a gente vai falar sobre as diretrizes, da redação da VUNESP para o concurso de vocês. No curso, vocês vão ver que a gente tem a base da dissertação da VUNESP. Depois nós temos os critérios avaliativos comentados ali para vocês item a item. E eu começo a abertura desta aula falando sobre aquilo que é essencial, que é muito importante que o aluno saiba para que ele não vá cometer erros que, por exemplo, ele só vai descobrir bem mais tarde que foram erros assim que poderiam seriam facilmente evitáveis, tá? O edital deixa bem claro isso. Bom, primeira questão, que a gente leva em consideração, vocês fizeram uma ótima escolha, o cargo aqui de agente administrativo, porque a gente tem praticamente 2.000 redações corrigidas, tá certo? Nesse período, tá? Na concorrência geral, aqui 2.000 redações, o que é um volume bastante significativo, tá bom? Mas vamos lá, porque o que interessa mesmo é estar entre essas 2.000 redações corrigidas, porém, se destacar daí para a prova de título, que vai tirar metade disso. Pessoal, primeira consideração que nós temos na VUNESP, ela vai avaliar o tema. É claro que você não pode errar o tema. Qualquer fuga ao tema é zero, não se discute e tal. É comum as pessoas zerarem? Não, não é comum. Isso é muito difícil alguém zerar tema da VUNESP. Porém, é comum uma situação que a banca faz assim. Ela deixa o aluno entre 70% a 80% da nota classificado. Só que ela deixa esse aluno e deixa um monte de gente na mesma condição. Por exemplo, de tal modo que o aluno que é novato, ele pensa assim, olha, eu fui muito bem no meu primeiro concurso, eu fiquei com 80% da nota na VUNESP, que bom. Não é bem assim quando a história é VUNESP. Por quê? Porque ela nem gosta de dar nota muito baixa e nem te dá aprovação. Ela te enquadra num perfil dos reprovados, com nota alta, ou seja, ela ilude. Isso é muito comum. E ela faz isso por conta de dois comportamentos que ela identifica e que eu já vou corrigir aqui na entrada. Vocês vão me ver repetir ao longo do curso, seja na aula teórica, seja na aula de comentário dos temas, não é? Para você não fazer isso de jeito nenhum, tá? Vamos lá. Primeiro, você tem que tomar consciência de como que a VUNESP elabora suas propostas temáticas. Em geral, as propostas têm duas partes. Tem uma parte X e uma parte Y. Como assim, Júnior? Seria como a banca falasse assim, olha, entre o desenvolvimento econômico e a promoção da sustentabilidade. Vamos lá, futuro do planeta. Entre desenvolvimento econômico e a promoção da sustentabilidade. Ela gosta de trabalhar com duas partes na elaboração. Então, isso aqui a gente pode chamar de parte X, isso aqui de parte Y. Você terá que escolher um dos lados, isso é fato, tá? A banca vai analisar se você apresentou a tua tese. Qual que é a tua tese? O que é mais importante para você aqui? O desenvolvimento econômico ou a promoção da sustentabilidade? Então vamos supor que você, olha, tem que ter desenvolvimento econômico, ok, mas a promoção da sustentabilidade é muito mais importante. Você deu mais importância para este item. Perfeito. Porém, o que a maioria das pessoas faz é falar somente sobre um lado. Aí cai na malha fina da VUNESP, no 70%, 80%. Que é a malha que não vai, gente, entendeu? De jeito nenhum. Você tem que falar dos dois lados, do desenvolvimento econômico e da promoção da sustentabilidade, deixando claro qual é o lado da balança, do teu fiel da balança. Para que lado vai pender um dos pratos, tá? Então, por exemplo, você pode falar hoje, não é? Se preza muito o desenvolvimento econômico, não é? Um apelo ao consumo e com isso aumenta a produtividade. Ponto. Mas não devemos deixar de lado o que é mais importante, promover a sustentabilidade. Afinal de contas, o futuro do planeta depende disso. Ponto final. Quando você me faz uma introdução como essa, você deixa claro o assunto desenvolvimento econômico, ele aparece na sua redação mesmo para você atacar
ele aparece e aparece também promoção da sustentabilidade. Mas o examinador nota que você diz que o mais importante é promover a sustentabilidade. Ao fazer isso, você se destaca desse grupo dos 70% a 80%, ou seja, você vai para uma nota bem mais alta, que é uma nota de fato que te leva ali à terceira fase, que é a fase dos títulos, tá bom? Então, muita atenção, essa peneira é muito importante, a maior parte das pessoas erra, mas erra mesmo, né? Meus alunos que passaram concurso na LESP, né, tinham bastante consciência disso, que teriam que tomar cuidado com essa passagem. Então foi por isso que a gente tirou um primeiro lugar lá na LESP para alguns cargos, né? Havia vários cargos, então em alguns lugares ali a gente tirou o primeiro lugar por conta disso, por conta desse tipo de comportamento, que é o mesmo que eu desejo para vocês, que vocês tenham essa consciência. Vocês vão ver que eu vou falar muito, porque isso aqui, gente, vocês esquecem. Por exemplo, eu tô falando disso hoje, né, em julho de 2023, dia 20 de julho. Lá perto da prova, o aluno esquece, porque isso aqui é procedimento, tá vendo? Isso aqui não é um aprendizado, isso aqui é procedimento, isso aqui é mania de banca. Então a gente tem que guardar aquilo que é mania de banca. Então esse é o primeiro detalhe que te faz ficar aqui nessa posição. O segundo detalhe que faz ficar nessa posição é uma coisa muito... eu vou tentar explicar de forma a não atacar ninguém, tá? Nem o trabalho de ninguém, mas eu tenho que falar para você que é meu aluno, para você que me acompanha e tal. Que é o seguinte, a VUNESP identifica modelos. O que é modelos? Por exemplo, aluno quando chega num curso de discursiva, uma boa parte fala assim, vocês têm esqueleto da redação? O que é o esqueleto que ele está chamando? Ele quer um modelo para que ele possa escrever, encaixar todos os assuntos dentro daquele modelo. Pois bem, a VUNESP pune. Ela pune duramente esse tipo de situação. Agora, com recursos de inteligência artificial, é muito mais fácil para ela ainda. E ela deixa isso bem claro aqui no edital, tá? Dos últimos itens aqui, ela vai falar sobre isso. Sobre a presença de modelos de redações, identificação de modelos de redação. Então não pode. Ah, mas no curso a gente não vai ter vamos dizer assim, um padrão de resolução? Sim. Mas vocês vão me ver dando aula sobre esse padrão e eu falando, olha, aqui você pode trocar essa expressão por essa, você pode trocar por essa, para evitar a mera repetição do modelo. Então, esse alerta eu vou fazer. O modelo é muito bom para a gente que é dono de curso, porque a gente lança o modelo, o aluno escreve dentro do modelo, o curso enche, porque o aluno ele tira essa nota que ele acha que foi muito bem, ainda mais quando ele é novato no concurso, ele compra essa conversa, ele acha que ele foi muito bem, só que ele vai ficar muitos anos fazendo concurso público, até cair a ficha, é muito ruim, isso eticamente falando não é legal. Então é melhor você ter às vezes um número menor de alunos, mas ter uma consciência de que você está trabalhando de uma forma ética, que você pega o edital, que você mostra para ele o que você não vai fazer, porque isso é prejudicial. Comercialmente é bom, é melhor corrigir. Quando a gente tem um modelinho, as correções são ótimas, elas têm menos erros dentro de acordo com o modelo que a gente passou. Mas isso não é honesto, tá? Então chama sua atenção para evitar que você fique replicando modelo. E na hora que você notar que eu lançar para você uma chave de resposta, eu vou falar até que ponto, olha, isso aqui tem que ter mesmo, isso aqui tem que ter mesmo, mas isso aqui não precisa, isso aqui você pode trocar por essa e essa expressão. Então na VUNESP eu tenho que ter muito cuidado com isso. Na VUNESP, na FGV, mais recentemente, a FGV tem também feito esse tipo de avaliação, não é? Fundação Carlos Chagas, então muito rígida com isso, tá, pessoal? Então, essas duas questões eu quero já deixar claro de largada, que é para vocês não caírem na história dos 70, 80% da VUNESP, porque é muito ruim, não aprova, psicologicamente pode parecer uma coisa boa, mas para quem desconhece a informação, quem já sabe da informação já sabe que não é uma boa, não, a boa mesmo é passar no concurso. Então vamos seguindo. Tirou a parte do tema, a gente entra aqui na parte de estrutura, que consome a maior parte dos pontos mesmo discursiva. A banca vai analisar gênero, tipo, tá? Aqui, pessoal, gênero é o mesmo que tipo, é porque autores chamam de gênero, chamam de tipo. Tipo, é dissertação. Vai vir na prova. Dissertação argumentativa. O que eu não posso ter de jeito nenhum? Verbo no passado. Ih, peraí que minha caneta manchou aqui. Peraí.
Então, na dissertação, o que eu não posso ter? Evite o passado. Você pode ir muito brevemente ao passado para falar de um fato histórico, tudo bem, mas tome muito cuidado. Se você concentrar a redação no passado, você cai em narração, você perde ponto. Não é interessante, tá? Tem que ser muito rápido e sair ao passado. Outra coisa, não posso ter imperativo. O imperativo costuma aparecer na redação dos alunos quando eles estão terminando a redação. Eles resolvem dar um conselho, uma sugestão. Não pode. Por quê? Porque isso aqui é típico de texto injuntivo. Alunos terminam assim, então para você, né, ter certeza de que você deixará o planeta sadio para seus filhos e netos, você não deve, não pode fazer isso. Eu não posso conversar, eu não posso ter o você na redação, eu não posso imperar. Então a primeira regra da dissertação é essa, corrigir essas duas posturas, e são muito comuns, elas aparecem com muita frequência nas redações, tá? E prejudicam demasiadamente os alunos. O que é dissertar? Dissertar é explicar. Você vai explicar e aparece verbo no presente, pode aparecer verbo no futuro, sem problema algum, tá bom? Outra questão, cuidado com a macroestrutura do texto. A banca avalia, não é? Vamos dizer assim, a organização dessa macro, e ela avalia principalmente a proporcionalidade de organização. Por exemplo, para a introdução você vai gastar um parágrafo. Para o desenvolvimento, você precisa de 2 ou mais parágrafos. E vem a conclusão em que você vai utilizar um parágrafo. Você nunca deve ter o desenvolvimento do mesmo tamanho da introdução ou do mesmo tamanho da conclusão. Por quê? Porque desenvolver é ampliar. Então a banca analisa se você realmente ampliou, tá? Então cuidado para você não criar um desenvolvimento do tamanho da introdução, do tamanho da conclusão. Isso não pode acontecer. Possivelmente nós vamos enfrentar 33 linhas, tá, pessoal? A banca não fala o total de linhas, mas a VUNESP nos últimos anos tem trabalhado com 33 linhas. Disso, né, eu deixo claro que o ideal é que nós façamos de 30 a 33 linhas. É muito importante escrever bastante para essa banca. Professor, o título conta? Não conta, então não precisa fazer. Tá? Não conta, ela não vai contar o título, não precisa fazer. A banca deixa claro que a dissertação deve prezar pela objetividade. Isso quer dizer o quê? A tese tem que aparecer de cara na introdução. Na introdução, o teu lado na balança do tema, o tema tem um lado X e um lado Y. Então, o seu lado tem que aparecer logo na introdução. A banca tem que entender que se você defende a promoção do desenvolvimento sustentável, tem que estar ali na entrada. E tem que estar mesmo, não pode ficar ali, né, temendo fazer uma introdução. Você tem que, de fato, desenvolver o assunto, tá? Tudo bem? Escreva preferencialmente na terceira pessoa, porque a banca te deixa escrever sim na primeira pessoa, mas na primeira pessoa do plural. Aí é que você escorrega ou fica oscilando de pessoa, perde por incoerência. Então escreva em terceira pessoa, tá? Vislumbra-se tal coisa, tá bom? É isso. Também tenha cuidado, não é, com a parte de argumentação. Como é dissertação argumentativa, a banca vai exigir que você comprove suas ideias. E as melhores, há várias formas de comprovar a ideia, mas a gente nota que a VUNESP dá muito valor para exemplos e os argumentos de autoridade, que são as opiniões. Isso a gente vai ter no texto. À medida que a gente for trabalhando os temas, a gente vai ter autoridade sobre aquele assunto, para você ter uma ideia de como fazer esse encaixe, você ter aquilo pronto para você fazer o encaixe. Essas autoridades não tem problema eu ter uma autoridade pronta sobre determinado assunto. Até porque a banca traz temas atuais e aí você tem aquelas autoridades que sempre vão falar sobre o mesmo assunto sem problema algum. O que ela não gosta é do esqueletinho, tá? Como aquele esqueletinho ditando como começa 100% de forma fixa, isso não. E exemplos também, sempre que você explicar alguma coisa, procure exemplificar. Tudo que você puder, procure fundamentar. É claro que não é uma banca que exige fundamentação do início ao fim, ela é mais tranquila. Mas se fosse a Fundação Carlos Chagas seria bem mais rígida, tá? Exigiria ampla fundamentação, tá bom?
E nós vamos trabalhar bastante recursos de coesão, porque é uma banca que valoriza isso aqui pra caramba, não pode errar coesão. Coesão são as costuras que a gente faz, né, de pronomes, por exemplo, que tem capacidade anafórica, quando eles recuperam alguma coisa, ou quando vão indicar aquilo que vai acontecer. Substituições, trocamos um substantivo pelo outro. Uso correto das conjunções, isso a gente vai observar bastante, principalmente nos modelos, não, nas correções, tá? Nas correções de redação que vocês forem apresentando, tá bom? Então é isso, pessoal. Dica dada aqui para o início, né? As primeiras redações que forem feitas no curso, eu vou comentar pessoalmente. Eu não consigo corrigir todas as redações do curso, é impossível, tá certo? Mas eu vou comentar pelo menos as primeiras para poder dar diretrizes assim para as pessoas, né? Que eu faço um comentário mais criterioso, bem mais criterioso para dar aquela diretriz para a turma. Olha, isso aqui as pessoas têm errado com mais frequência e tal. Eu não consigo corrigir, volto a dizer, tá? Porque é muito volume, mas pelo menos as primeiras pessoas que fizerem a coisa a contento, ok. Por quê? Porque tem em muitos casos, alunos fazem redação lá na fase final do concurso. Não tem como, impossível, né? Ali eu estou terminando as aulas. Mas à medida que vocês forem fazendo aos pouquinhos, eu vou selecionando uma ou outra para poder orientar, sempre que eu achar alguma coisa muito boa para a turma, para orientar, olha, isso aqui eu notei de forma muito presente em várias gerações, eu gostaria que não acontecesse, que aí vocês vão conseguindo vislumbrar com mais clareza ainda o que vocês precisam ou não precisam fazer, tá bom? Beijo grande para todos vocês, sejam muito bem-vindos, né? Espero que nós tenhamos o melhor resultado. E teremos, certo? Beijo grande para todos.